Fala galera, beleza? Vamos a mais um Insights do Durga. Hoje eu vou trazer aqui um livro muito interessante. Esse livro foi escrito pelo almirante William McHaven. Então, é um cara que seguiu carreira militar e ele escreveu o livro Arrume a Sua Cama. Olha aí, quem é que não está arrumando a sua cama? Então, eu vou resumir aqui alguns pontos interessantes desse livro. O almirante William, ele participava de um treinamento de 9 semanas na Marinha Americana, o SEALs, e ele seguia o protocolo para carreiras militares. Dentro dessas 9 semanas, existia uma semana que era chamada de Hell Week, que é a semana infernal, onde os recrutas eles eram obrigados a fazer provas muito desgastantes, né? Eles ficavam sem dormir, faziam natação em mar aberto, ficavam no pântano, faziam longas corridas, expostos a um frio muito intenso e acabavam o dia totalmente exaustos para ver quem é que ia aguentar e quem é que não ia aguentar, ia desistir, ia tocar o sino. Então, o desafio aqui era não tocar o sino e não desistir. Então, ele falava que se você tocasse o sino para desistir, você ia se arrepender pelo resto da sua vida. Então, esse era um treinamento de vida um treinamento de combate, né, dos recrutas. Então, e ele dizia o seguinte, que desistir não tornava as coisas mais fáceis. Então, esse era o teste, era o desafio da Marinha Americana, era fazer um desafio muito difícil e que forçasse as pessoas a não desistir, a não tocarem o sino. Bom, a primeira coisa que eles incentivavam aqui na Marinha Americana era arrumar a sua cama meticulosamente todos os dias ao acordar. Por que isso? Porque começar o dia por um hábito simples, fazendo uma coisa bem feita, vai te capacitar a fazer grandes coisas. Então, quando o despertador toca, qual que é a sua primeira tarefa do dia? Será que é arrumar a cama? Será que já é mexer no celular? Será que é responder e-mails? Ou então ficar zapeando ali nas redes sociais, vendo as notícias? Então, a primeira tarefa do dia ela é muito importante e ele sugere que seja arrumar a sua cama de maneira meticulosa. Então, essa disciplina e essa organização, ela vai facilitar a sua conquista de metas pessoais, profissionais, enfim. E naquele treinamento de 9 semanas, o que acontecia? Quando um recruta ele não arrumava, ele arrumava a sua cama perfeitamente, e aí um dos inspetores lá, um dos instrutores verificava se a cama estava bem arrumada e tal, e se tivesse, ele procurava algum defeito, alguma coisa que estivesse um pouquinho fora do alinhamento ali, o travesseiro, ou o cobertor, ou o lençol, e aí ele tinha uma punição para aquele recruta que não conseguia arrumar bem a cama, que ele tinha que se jogar no mar contra as ondas, ficar totalmente ensopado e depois rolar na areia, fazer o que eles chamavam de empanado de areia. Então ele se jogava de cara na areia e passava o dia inteiro com areia no corpo para tornar ainda o desafio mais complicado. E alguns recrutas questionavam, né? Mas por que eu virei um empanado de areia se a minha cama estava perfeita? E o instrutor, ele respondia dizendo, simplesmente porque a vida não é justa. Então, levante a cabeça, siga em frente e não reclame. Porque a vida não vai ser sempre justa, mesmo que você tente fazer tudo da maneira mais perfeita possível. E aí, depois das provas, as pessoas que chegavam em último lugar ou demoravam mais para completar o exercício, ele anotava num caderninho preto e era chamada a lista do circo. Então, ninguém queria participar dessa lista do circo porque o novato ele era obrigado a fazer mais exercícios do que os outros, porque acabou na lista no caderninho preto, e ficava mais cansado pro dia seguinte. Então, a tendência é que eles abandonassem o treinamento mais rápido. Então, essa espiral de coisas que vão dando errado na nossa vida também fazem a gente desistir. E esse era o intuito do caderninho preto, era incentivar e fortalecer as pessoas a não desistirem mesmo quando a coisa vai ficando mais difícil, mais complicada. Um insight muito interessante aqui desse livro é que eles procuravam valorizar muito o trabalho em equipe. Então, eles tinham uma prova que tinha que colocar um bote aqui na cabeça, um bote de borracha, e sair correndo pela praia
e depois ultrapassar ondas de mais de 3 metros de altura em equipe. Então, se tinha alguma pessoa da equipe que estava machucada ou estava doente, não ia conseguir fazer muita força, o grupo precisava se unir para suprir aquela necessidade. Então, nessa prova, quando você tem uma boa equipe no seu negócio, né, que vai te ajudar a remar, eles aprendiam que o grande líder ele deve saber montar a sua equipe e verificar quando tem um membro da equipe que não está conseguindo desempenhar a performance que o projeto precisa. Então, e quem não estiver entregando valor não deve ficar no bote. Então, existe essa sintonia. Então, não adianta todo mundo fazer força e ter uma pessoa ali que tá de boa, não está fazendo nada, não está contribuindo em nada, nem com esforço físico, nem com esforço intelectual, nem com esforço, um esforço emocional, assim, uma sinergia do grupo. Então, para isso que eles têm que valorizar o trabalho em equipe. Outra coisa muito interessante num outro exercício é que existia um rapaz muito pequeno, de menos de 1,60 m de altura, e o teste era de nadar 8 quilômetros, e naquele dia o mar estava com ondas muito altas. Então o almirante chegou para ele e disse assim, fez um desafio, né? Você acha que vai conseguir completar essa prova? Ele foi lá e deu uma cutucada, né? Então o recruta disse, sim, eu vou conseguir. E realmente ele foi um dos primeiros a chegar e mostrou que nesse treinamento não existe tamanho, as pessoas não devem ser avaliadas pelo tamanho das suas nadadeiras, pelo tamanho da sua envergadura, tamanho do seu braço, cor da pele, o dinheiro não importa, mas sim o que importa é a vontade de vencer. E aquele recruta mostrou isso, ele deu um verdadeiro depoimento. Uma outra prova que me chamou muita atenção é que as pessoas eles entram em mar aberto e acabam nadando com alguns tubarões. Então, essa é uma prova que eles aprendam a não demonstrar medo diante dos tiranos, da tirania. Então, na vida, né, na escola, no governo, existem tiranos. Então, ele traz o exemplo aqui do Saddam Hussein, que as pessoas têm medo desses tiranos e é com isso que eles se reforçam, quando eles percebem o medo. O tubarão também, ele percebe o medo da pessoa e vai lá e ataca. Então, eles jogavam as pessoas no mar, fazendo uma prova justamente para nadar com o tubarão, e que se o tubarão viesse na sua direção, a pessoa tinha que vir e dar um soco no focinho do tubarão para espantar ele. Uma outra ideia muito legal desse livro aqui é que grandes seres humanos eles possuem grandes hábitos. Então, na história lá do batalhão, estava todo mundo na lama e o almirante chegou na lama, no meio da chuva, frio, eles estavam lá numa situação horrível. O almirante chegou, se tiver 5 recrutas que desistirem, podem vir tomar chazinho quente comigo na minha cabana, ficar lá na lareira que vocês podem desistir do exercício e aí e vocês vão estar liberados, tá? Só que daí quando uma pessoa levantou e ia desistir, outra pessoa começou a cantar na lama, na chuva, lá no frio, e aquela força daquela voz daquele líder cantando incentivou e deu força para todo o grupo. E dali ninguém desistiu. Então era essa prova, para mostrar que na diversidade que surgem os grandes líderes, que eles incentivam o grupo a persistir. Legal? Então aqui eu vou resumir as 10 lições do almirante, que é a primeira, comece arrumando a sua cama logo cedo. A segunda é encontre alguém para te ajudar a remar. A terceira é avaliar as pessoas pelo tamanho do seu coração. A quarta é deixar de ser um injustiçado, de vitimismo, de ficar ali, de mimimi, reclamando da vida. Mesmo quando você fez a coisa certa, mas fica dizendo, que injusto isso comigo. O quinto é não tenha medo das dificuldades, vá lá e enfrente os seus tubarões, enfrente os tiranos. O sexto e também busque enfrentar os obstáculos que aparecem na sua vida. Não fuja dos obstáculos, não fuja dos tubarões, é o sétimo. O oitavo é dê o seu melhor nos momentos mais sombrios, nos momentos mais difíceis. É aí que você tem que se reinventar e dar o seu melhor. O nono é comece a cantar quando estiver na lama até o pescoço. Então, por mais que a situação seja de crise, encontre um motivo dentro de você mesmo para cantar e incentivar os outros a não desistirem. E o 10 é jamais desista, mesmo em momentos adversos, né? Então, fica aí esse resumo desse livro que eu acho que
tem muito a ver com o momento que a gente vive hoje de pandemia e com certeza a gente vai sair dessa mais fortalecido. Beleza? Por hoje é só, até o próximo Insight do Durga.